Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 22. River olhou para o umbral da minha porta. Lá embaixo, o jantar estava quase pronto. Meu estômago estava roncando. Eu me sentia uma covarde chorona. Não é nada, tenho certeza. Eu estava imaginando coisas. Não, disse River. Não estava. Não vejo nada. Ela olhou para mim. Mas você sentiu alguma coisa. Alguma coisa que fez você não entrar. Parecia besteira. Eu não sabia se agora estava com medo de tantas coisas. Ince, Rain, o escuro, eu mesma, minha história, que estava vendo perigo em todo lugar. River enfiou a mão no bolso e pegou uma pequena e bela caixa de prata. Entalhada na tampa havia uma cena de caça. Pensei que ela devia colecionar prata havia séculos. Dentro da caixa vi um pó fino, cinza esverdeado. Uma pequena colher de prata estava guardada na parte de dentro. Cocaína estragada? Palpitei. Ela balançou a cabeça, pegando a colherzinha e juntando um pouco do pó. Murmurou algumas palavras, depois ergueu a colher e soprou com força. O pó voou pelo ar em direção à porta, e dei um passo para trás rapidamente, quase sem ar. Havia símbolos ao redor de todo o umbral da porta. Aquilo tinha iluminado os símbolos, e agora eles brilhavam emanando uma leve luz prateada. Alguns eram runas, mas eu não conhecia a maior parte deles. O que é isso tudo? Perguntei. River os estava examinando. Sigils, feitiços. Ela se agachou, seguindo os símbolos com o dedo. Para quê? Não são muito poderosos, disse ela, ficando de pé. E não são mortais. Foram feitos para trazer má sorte a você, para que você tropece e quebre o tornozelo, ou perca suas chaves, ou queime alguma coisa na cozinha, para que sofra um pequeno acidente de carro. Ela inclinou a cabeça para o lado, pensando. Então foi isso que eu senti? Esses feitiços? E eles teriam funcionado se eu tivesse entrado? Quem tinha feito aquilo? River disse que fizera feitiços na casa para que Ince não pudesse me encontrar. Eu ainda achava difícil acreditar que ele soubesse esse tipo de magic. Então, Rain? Quem mais? Nell? Ela tinha ficado irritada de manhã, quando Rain surtou. River concordou. Teria um efeito na primeira pessoa que passasse por essa porta. É difícil acreditar que você os sentiu. São bem fracos. Ela fez uma pausa, parecendo pensativa. Estou pensando. Acho que Asher podia ser útil aqui. Como se combinado, ouvimos passos na escada e momentos depois ele apareceu. Está precisando de mim? Perguntou ele. River rapidamente explicou a situação. Asher franziu a testa quando viu os Silges, parecendo surpreso, e depois pareceu ainda mais surpreso quando River contou que os tinha sentido. Ele ficou ali parado por um minuto, as sobrancelhas castanhas franzidas entregando que estava em um momento de reflexão. Ele coçou a barba curta. Por fim, olhou para a frente. Tem alguma coisa lá dentro. Foi isso que ela sentiu. Alguma coisa lá dentro? Repeti. Tipo, um tigre? O que tem lá dentro? É meu quarto. Certo. Então vamos anulá-los. River parecia firme e objetiva. O que tem lá dentro? Eu quase gritei. Meu amuleto estava lá dentro. Mais feitiços, disse Asher. Mais sombrios, mais fortes. Não sou nada burra. Sou bem inteligente e tenho um conhecimento de vida das ruas que me é muito útil, mas não sou gênio. Mesmo assim, fico com vergonha de admitir que foi só naquele momento que me dei conta de verdade que alguém tinha feito aquilo contra mim, deliberadamente. Não só os feitiços da porta. Alguma coisa pior lá dentro. Alguém dali queria me machucar. Senti o frisson de medo que tinha me assombrado de tempos em tempos desde que saí de Londres. Será que alguém de fora tinha entrado lá despercebido? Eu não via como.
Então só restava alguém de lá, da casa. Talvez Nell? Eu parecia estar atrapalhando o caminho entre ela e Rain. Alguma outra pessoa? Que ótimo. River e Asher verificaram as portas próximas ao quarto. Estavam normais. Vamos fazer uma varredura mais abrangente mais tarde, disse River. Mas agora vamos eliminar isso. Anne chegou para nos chamar para o jantar. Então os olhos dela saltaram das órbitas quando Asher contou a ela o que estavam fazendo. Anne olhou para eles e para mim, chocada. Tudo o que ela disse foi: Então voltou para o andar de baixo. River e Asher fizeram um feitiço para anular os demais que tivessem sido colocados na porta e dentro do meu quarto. Ficaram parados, um de frente para o outro, com as testas encostadas, olhos fechados, murmurando palavras. Às vezes juntos, às vezes só um deles. Demorou alguns minutos. Ocorreu-me que eles provavelmente vinham fazendo magia em parceria havia anos, até décadas. Eu não sabia há quanto tempo eles estavam juntos. River provavelmente era mais velha do que Asher, mas eu não sabia quantos anos. River era a imortal mais velha que eu já tinha conhecido, e de quem eu tinha ouvido falar. Será que ela era a única? Não, é claro que não. Ela dissera que seu irmão mais velho era o rei da casa deles, e tinha que haver outros. O canto afinado de River e Asher cessou, e eles lentamente abriram os olhos e se afastaram. Isso deve bastar, disse Asher. Era coisa feia. Como o quê? Perguntei quando River esticou a mão para abrir a porta. Asher deu de ombros, depois entrou no meu quarto atrás de River. Confesso que hesitei, esperando para ver se uma armadilha de urso ia se fechar em suas canelas, ou se aranhas cairiam sobre eles, ou se eles iriam irromper em chamas. Enfiei a cabeça pelo vão da porta. Está tudo bem, disse Asher. Você pode entrar. Tem certeza? Quando eu tinha virado uma covarde? Quando comecei a me importar com o que acontece comigo. Uma vozinha respondeu na minha cabeça. Mandei-a se calar, como sempre. Dentro do meu quarto, River soprou mais pó na porta. Também estava coberta com feitiços que desapareceriam rapidamente. Asher passou as mãos por baixo do meu colchão. Virou meu travesseiro. Até ficou de quatro para olhar debaixo da minha cama. Quando tinha sido a última vez que varri ali? Ah, nunca. Ops. Ah, disse ele, enfiando a mão embaixo da minha cama. Ele tirou uma pequena bolsa de couro na hora em que River e eu nos aproximamos. Alguma assinatura? Perguntou uma voz vinda da porta. Solis estava parado lá, os olhos cor-de-mel atentos no rosto jovem. River franziu a testa. Não sei. Solis então entrou. Você não sabe? Assinatura de que tipo? Perguntei, mas todo mundo estava me ignorando. Asher abriu a bolsa de couro e virou o conteúdo com cuidado sobre a cama. Era uma confusão de alfinetes e agulhas, um pequeno frasco de vidro cheio de líquido marrom avermelhado e uma pedra escura e brilhante que parecia metal. Hematita, lembrei, me parabenizando. Isso é uma brincadeira? Perguntei, olhando por cima do ombro de Solis. Não, disse Asher. Não é brincadeira. O que está acontecendo? Falei, aumentando um pouco o tom de voz. Solis olhou para mim. Depois voltou para fechar a porta do meu quarto, abrindo a mão na direção do ambiente até murmurar algumas palavras que não reconheci. Então os três, como se fosse numa coreografia, olharam para mim. O que foi? Falei. Não fiz isso. Sabemos disso, disse River. Conte pra gente. Você conhecia alguém daqui antes de vir pra cá? Além de mim, quero dizer. Alguém mais é familiar para você? Não. Sim, eu tinha tido a sensação de que Rain me parecia familiar. E também tinha tido aquela visão dele como guerreiro nórdico. Mas eu não tinha mesmo o conhecido antes de ir para lá. Estava certa disso. Passei em revista os outros rostos novamente, tentando visualizá-los de outras formas,
e não consegui me lembrar de ter visto mais ninguém. Não, acho que não. Por quê? River olhou nos meus olhos com seriedade. Alguém aqui quer você morta. Molhei o pão na sobra de caldo de carne que havia no meu prato. Os 4 professores e eu estávamos sentados à mesa da sala de jantar, fazendo a refeição depois de todos os outros. Na cozinha, podíamos ouvir Jess, Nell e Lawrence fazendo a limpeza e a arrumação. Lawrence estava cantando uma área de Tosca. Ele tinha uma bela voz. O que aconteceu com Rain hoje de manhã? Ele também não fora jantar, e me perguntei se ele tinha alguma ligação com meu quarto enfeitiçado. Apesar de tudo, eu achava que não, mas alguma coisa em mim o tinha assustado de manhã. Você de repente pareceu familiar a ele, disse River com franqueza. Foi alguma coisa na cor do seu cabelo, na sua aparência ali parada. Ele teve um flashback sofrido. Ela sorriu com ironia. Como você também tem. Tem certeza de que não o conhece? Não, acho mesmo que não. Repeti. Estou mais ou menos com o mesmo grupo há muito tempo. Acho que não encontrei ninguém daqui antes. Ouvi. O quê? Perguntou River. Hesitei. Bem, durante aquele círculo, eu tive não uma visão, mas uma lembrança. Eu me lembrei de uma coisa que tinha acontecido comigo havia muito tempo. Muito tempo mesmo, antes de 1600. Na lembrança, vi alguém que era bem parecido com Rain, como um homem que quase me machucou. Um invasor. Um dos invasores que apareciam no inverno naquela época. Ah, eu nunca tinha contado aquele acontecimento a ninguém. Eu o enterrara havia 400 anos, junto com algumas outras lembranças terríveis que estavam surgindo na superfície da minha consciência. Os olhos de River olharam dentro dos meus. Então baixei a cabeça e me ocupei em molhar meu pão no caldo de novo. Mas Rain só tem 267 anos. Falei. Então não era ele. Só alguém muito parecido com ele. Ou era minha mente me pregando peças, inserindo o rosto de Rain nessa lembrança. Foi estranho. Os professores ficaram em silêncio por um tempo. Tive a impressão de que eles estavam se entreolhando por cima da minha cabeça. Alguém já expressou alguma coisa negativa em relação a você? Você irritou alguém? A expressão do rosto jovem de Solis parecia preocupada. Tão abertamente assim? Acho que não. Falei. Quero dizer, não a esse ponto. Acho que Nell certamente não gosta de mim, mas é mais coisa de adolescente, sabe? Outro pensamento me ocorreu. Mas Rain me falou para ir embora no dia em que cheguei. Ele falou para você ir embora? As sobrancelhas escuras de River se curvaram graciosamente. Desejei ter mantido a boca fechada. Agora eu me sentia covarde, chorona e dedo duro. Ia ficando cada vez melhor. Era meu primeiro dia. Ninguém achou que eu fosse ficar. Eu não tinha uma aura de sucesso brilhando em torno de mim, sabe? River deu um sorrisinho. E o julgamento prossegue. Me senti compelida a dizer. Eu não queria que eles se desapontassem demais ou se surpreendessem demais quando eu acabasse fracassando e sendo completamente mal-sucedida. De qualquer modo, Rain vive em função de escolher o bem, sempre, e de açoitar a alma e tal. Ele não iria querer atrasar seu progresso kármico fazendo uma coisa assim, certo? Olhei para River, depois para os outros. Todos concordaram lentamente, pensativos. O que vocês quiseram dizer quando falaram em assinatura? Magic é uma coisa muito pessoal e íntima, disse Anne. Cada pessoa faz Magic do seu modo. Como discutimos, os feitiços que você usa, sigils e runas, elementos que você escolhe para trabalhar, se você usa feitiços da lua ou do sol, ou do vento ou da água, as pessoas desenvolvem padrões que gostam de usar, do que dá certo com elas. Depois de fazer Magic com alguém algumas vezes, costuma ser possível identificar o tipo de feitiço da pessoa. Ela fica marcada com a personalidade, com a vibração de quem a usa.
Algumas pessoas até mesclam assinaturas em seus feitiços, disse Asher. Elas têm orgulho do que fazem, ou então querem enviar um aviso. Então seus nomes são embutidos como parte do feitiço. E ninguém deixou o nome nesses? Seria burrice deixar. Falei, me dando conta. Ninguém deixou uma assinatura óbvia, disse Solis. Mas os feitiços parecem deliberadamente disfarçados, criados por uma pessoa, mas elaborados como se tivessem sido feitos por outra, e então a coisa toda ficou obscurecida. Parecia falsa. Fiquei olhando para ele. É possível mesmo fazer isso? Oh, Deus, isso era tão mais complicado do que eu podia imaginar. Eu jamais conseguiria entender. É, disse River. Mas eram feitiços para me matar? Eram, basicamente, disse River. O que é uma bobagem, considerando a característica imortal. Não era algo direto, como assassinato, mas do tipo, pegue pneumonia e morra. Tenha um acidente fatal. Seja assassinada durante um assalto. Não alguma coisa premeditada, de alguém ir direto matar você. Em uma pessoa normal, eles seriam realmente mortais. Para você, para nós, eram feitiços para atrair muita treva para você. Não teriam te matado. Você sabe como é difícil, mas você teria atraído uma escuridão terrível. Alguma coisa que poderia imobilizar você de medo, por exemplo, ou uma depressão insuperável. Não vejo nada desse tipo desde, bem, há muito, muito tempo. E o talismã debaixo da sua cama, disse Asher. Era coisa do mal. O kit de costura? Asher tentou sorrir, mas não conseguiu. Afetaria você intensamente a cada momento que você se deitasse. Meu estômago estava embrulhado de novo. Eu me lembrei de como tinha sido a sensação de ir abrir a porta e hesitar. Tinha sido como uma sombra fria e escura me esperando no quarto. Uma sombra que ia me capturar, me envolver, de forma que ninguém em paz pudesse voltar a me ver. Poderia ter sido Rain? Não. Apesar de tudo, eu não conseguia imaginá-lo fazendo isso. Mas então quem? Nell? Sim. Ela era uma filha da mãe. Mas será que ela me odiava tanto assim? Seria ela tão boa em Magic? Um dos outros? Minha cabeça começou a doer. Talvez eu não devesse estar aqui. Falei baixinho. Quero dizer, nós todos sabemos que não. Isso é só uma prova. Ao contrário, disse River. Para mim, isso significa que você devia estar aqui mais do que nunca. Solis, Asher e Anne concordaram, embora eu tenha visto Solis lançar um olhar para River. Anne também aprovou. Eu concordo. É disso que estamos falando, disse ela para os outros professores. Ela tem um poder tão forte que não é normal, algo antigo e poderoso. Ela precisa aprender a dominá-lo, entendê-lo, usá-lo para o bem. Senão, ficará vulnerável para sempre. A pergunta é: mas alguém sabe sobre o poder dela? Ele é ameaçador para alguém? Perguntou Asher. River balançou a cabeça, olhando para mim, enquanto eu tentava agir de forma casual e não ter uma crise de nervos. Minha pele tinha ficado gelada com as palavras antigo e poderoso. Além do amigo dela, Inocêncio, e acho que Boss, pois ele mencionou isso. Além deles, acho que não. Ela é tão desconhecida, tão inculta. Sim, ela tem poder, mas é incapaz de fazer qualquer coisa com ele. Ela simplesmente não sabe o bastante. Estou sentada bem aqui. Falei. Sem aviso algum, River esticou a mão e tocou minhas têmporas com o dedo. O que ela estava fazendo? E então eu assenti. Senti a mente de River. Por um momento, fiquei ali sentada, maravilhada com a sensação. Então me dei conta de tudo o que isso podia significar. E fechei minha mente, erguendo todas as paredes necessárias. Ela estava certa. Eu não tinha aprendizado. Eu não sabia fazer nada. Mas mesmo assim enviei sinais desesperados de proteção pelo meu cérebro. Os olhos dela se arregalaram levemente e ela afastou a mão. Tentei agir como se nada tivesse acontecido. Estou com febre? Consegui perguntar.
Ela balançou a cabeça. Naquela noite, todos os 4 professores colocaram sigils de proteção em mim, traçando-os na minha testa, nos meus braços, nas minhas costas, sobre meu coração. Solis e Anne andaram comigo até meu quarto e fizeram mais feitiços ao redor da minha porta, na minha porta e pelo lado de dentro, sobre a cama. E o banheiro? Perguntei com deboche. Eu podia cair da privada, quebrar o pescoço. Eles não acharam isso engraçado. Você sabe algum feitiço de trancar a porta? Perguntou Anne. Fiquei olhando para ela. Isso existe? Meu Deus, vocês podiam ter me contado um mês atrás. Anne e Solis caíram na gargalhada. Então ela me ensinou um feitiço básico que não impediria um búfalo de entrar, mas impediria qualquer um que tentasse entrar sem permissão. Era um feitiço simples, e reconhecia a estrutura básica da aula de feitiço para leigos de Escher. Mas até um feitiço simples tem que ser limitado a tempo, lugar, pessoa, objetos. Eram esses tipos de detalhes que me faziam querer gritar. Era para eles que eu não tinha paciência. Ainda assim, eu odiava não ter tranca na porta. Se isso fosse manter as pessoas fora dali, então eu aprenderia. Anne repassou 2 vezes comigo e finalmente entendi. Então ela saiu do quarto e esperou no corredor. Lenta e arduamente, me sentindo a reprovada da escola dos burros, fiz o feitiço, incluindo palavras, gestos, a coisa toda. Pronto! Gritei por fim, sentindo como se tivesse corrido pela ponte do Brooklyn. Anne tentou entrar. Vi a maçaneta girar. Não consigo, disse ela parecendo satisfeita. Quanto mais eu tento, menos consigo. Bom trabalho! Fiquei incrivelmente satisfeita comigo mesma, até lembrar que estava fazendo aquilo porque alguém dali, alguém próximo, me odiava profundamente. Aquilo tirou toda a emoção da conquista.